Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 33. Na verdade, 34. Deuteronômio, capítulo 34. A partir do versículo 4. Deuteronômio 34. A partir do versículo 4, nós leremos até o finalzinho, até o versículo 9 de Josué, capítulo 1. Então, Deuteronômio 34 em diante. Todos encontraram? Amém? Vou ler e peço que os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim, palavra do nosso Deus: Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje mesmo, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Sucedeu depois, Josué então, capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, vamos juntos, o versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, lemos a tua preciosa palavra e queremos nos apropriar de todas as bênçãos e responsabilidades que ela nos comunica. Essa é a nossa oração, que possamos recomeçar, atravessando os nossos Jordões, ouvindo a tua palavra, confiando nas promessas e, de fato, seguindo as tuas orientações.
Em nome de Jesus, pedimos, fala conosco nessa hora, segundo teu Santo Espírito, através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre recomeço, sobre restauração, sobre uma nova caminhada. E recomeçar, nós sabemos, é sempre um desafio. Porque como dissemos no primeiro dia, a primeira mensagem, se temos a necessidade de recomeçar, é porque algo em algum momento não deu tão certo quanto poderia dar ou deu errado. Recomeçar é sempre um desafio, principalmente quando o ponto em que paramos demanda um grande esforço, principalmente quando nós estamos diante de um grande desafio. Quando eu leio as Escrituras, nesse capítulo que nós lemos, nestas porções que lemos, o finalzinho aqui de Deuteronômio e o começo do livro de Josué, a pergunta que eu me faço e que vem à minha mente, e eu já disse a alguns irmãos aqui, inclusive lá na congregação do Borboleta, é: e agora? E agora? Moisés, o grande líder do povo, aquele que falava com Deus face a face, e nós vemos aqui como se fosse o epitáfio de Moisés, aquilo que estivesse escrito na sua lápide, sabe aquelas, no túmulo onde está escrito alguma coisa sobre alguém? Quem escreve o epitáfio de Moisés não foi a mãe de Moisés, o pai de Moisés, o irmão de Moisés, o melhor amigo, o parça de Moisés. Quem escreve o epitáfio de Moisés é o próprio Deus. Já parou para pensar nisso? É o próprio Deus, assim como escreve a vida, resume a vida de Moisés, é o mesmo Deus que lá na frente vai resumir, ou lá atrás, né, depende de onde a gente encontra o livro de Jó, cronologicamente falando, que escreve que na terra de Ur havia um homem justo, bom, que se desviava, íntegro e que se desviava do mal. Deus diz isso sobre Jó. E a pergunta que eu fiz e que eu me faço é: e agora? Como nós lemos aqui, que nunca, versículo 10 do capítulo 34 de Deuteronômio, nunca se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Versículo 11, no tocante aos sinais e maravilhas por mando do Senhor, aquilo que Moisés fez diante de Faraó, aquilo que Moisés fez diante do povo, os sinais, as pragas, as multiplicações, comida descendo do céu, água brotando da pedra, o mar se abrindo, a liderança de Moisés, tanto a autoridade que ele tinha, quanto a capacidade de delegar e aí acompanhar os seus delegados ali, nunca mais houve. E de repente, na hora que a segunda geração dos israelitas, lembra? Porque a primeira, os israelitas, por causa da rebeldia e desobediência, ficaram quantos anos peregrinando no deserto? 40, né? 40 dias, anos peregrinando no deserto, 40 anos andando ali. E uma geração que acompanhou o relatório dos espias, os 10 espias que disseram: olha, lá para a terra que Deus está mandando é fria, a gente não deve ir para lá. Trouxeram um diagnóstico horrível, mas Josué e Caleb, esse mesmo Josué que assume o lugar de Moisés, não apenas por competência, não por currículo, mas por chamado, diz: não, a terra é difícil, mas Deus mandou que a gente fosse lá, e se Deus mandou, é para lá que a gente vai. Tem gigante? Tem, mas tem uva também, e Deus está do nosso lado. Vamos embora, vamos partir para cima. Foi o relatório de Josué. E aí então, na hora que eles estão prestes a colocar o pé na cidade, Moisés está vendo ali o cumprimento da promessa. Deus chama Moisés, leva Moisés, vou fazer igual Paulo aqui, leva Moisés para um lugar privilegiado, e diz: olha lá, Moisés, olha lá que terra boa, bonito, né, Moisés? É para lá que eu vou levar o povo. Só que nesse momento você não vai entrar com o povo. E não pense que Moisés deve ter ficado ressentido com Deus, porque Deus não rebaixou Moisés, Deus promoveu. Deus levou Moisés para uma terra muito melhor do que a terra de Canaã, geograficamente falando, porque a terra da promessa, a terra de Canaã, é um símbolo, uma sombra, uma imagem daquela que é a nossa terra, a nossa pátria verdadeira, o nosso destino final,
que é a Nova Jerusalém. É para lá que a gente está marchando. Moisés olha a terra ali, o símbolo, e Deus então o leva para um lugar muito melhor, por de fato o significado. Moisés morreu. E agora? Você já imaginou a angústia do povo vendo tudo isso? O povo chora não só por Moisés 30 dias, mas acredito que o povo chorava por si mesmo 30 dias. E agora? Quem vai nos conduzir do jeito que Moisés conduzia? E agora ficamos não apenas órfãos de um grande líder, ficamos perdidos diante da liderança espiritual. E aí Deus, graciosa e soberanamente, se manifesta e fala com Josué. E as palavras de Deus a Josué são encorajadoras para ele, para o povo, para você e para mim. As palavras de Deus a Josué mostram que a jornada continua, a missão ainda não acabou, ainda há peregrinação. O coronavírus, no nosso caso, está aí, está assolando, está fazendo com que muitas pessoas perguntem: e agora? Igrejas fechadas, graças a Deus agora estamos abrindo, lojas fechadas, famílias em crise, e agora? Deus continua dizendo: agora continuem a marchar, continuem a andar, recomecem, continuem peregrinando, porque ainda não é o final, ainda não é o destino final. E essa pergunta chega para a gente de uma forma muito patente e latente. Crise internacional, crise política, violência, miséria, desemprego, drogas, desmoronamento dos valores morais, a desintegração das famílias. Mas Deus, no livro de Josué, não só no livro de Josué, mas em todas as escrituras, estabelece princípios que são repetidos constantemente nesse livro, porque Ele queria que Josué soubesse, que Israel soubesse, que nós soubéssemos e aprendêssemos de uma vez por todas que Deus é o Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de promessas, e não são promessas que se perdem no templo e no tempo, mas promessas cujo próprio Deus é o fiador. O próprio Deus assina embaixo e diz: olha, se você não der conta do seu papel, existirão consequências, mas assim mesmo, eu agirei com graça, com juízo e com amor, com cuidado. Se a pergunta chegou para você, do jeito que chegou para eles, que tem chegado para a gente e para muita gente, e agora? A resposta de Deus é: recomece, continue caminhando. Como? Em primeiro lugar, eles estavam perto de entrar na terra prometida. Havia um desafio. Deus se manifesta a Josué e diz: Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, é morto. Tu e todo esse povo se levantem, dispõe-te e passem o Jordão. Atravesse o Jordão, encarem mais esse desafio. E a primeira lição para a gente, o primeiro ponto para a gente, é que nós devemos recomeçar atravessando o nosso Jordão individual, o nosso Jordão pessoal, crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus. Por que a gente deve crer nas promessas e palavras de Deus? Porque é o próprio Deus que diz isso. É Deus que está falando, não é uma liderança qualquer, por melhor que ela seja e mais prestígio que ela tenha, não é alguém estrategicamente colocado em algum lugar, mas é o próprio Deus, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, aquele que nomeou milhares, milhões de estrelas, é o Deus que diz: igreja, caminhe, marche. O Senhor é quem está falando. Por que a gente deve continuar seguindo, peregrinando, mesmo que seja difícil, crendo, atravessando o nosso Jordão, crendo nas promessas de Deus? Porque Deus sempre cumpre o que promete, sempre cumpre o que diz, por mais difícil, por mais impossível, por mais, com perdão da palavra, da expressão e com aspas gigantes, por mais bobo que pareça.
Deus sempre cumpre o que diz. Deus sempre é fiel à sua palavra. E a gente pode olhar para as Escrituras, uma porção de profecias cumpridas. A gente vê profecias feitas a Abraão sendo cumpridas. Nós vemos, vou citar algumas aqui, a lista é muito grande, mas só para a gente pensar. A gente vê a profecia do cativeiro dos judeus, lá em Deuteronômio 28, versículo 36, que está na porção que fala sobre a consequência da desobediência. Eu citei, se eu não me engano, domingo passado aqui um pedacinho, né? Nós vemos esse cativeiro do povo de Deus, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 15, em Isaías, capítulo 39, versículo 7, e vemos o cumprimento de tudo isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 29, e por aí vai. Várias e várias promessas, a conversão dos gentios, profetizada lá em Gênesis 22, versículo 18, e vemos acontecendo tantas coisas em Atos e ali em diante. Vemos a própria palavra da destruição da Babilônia. Vemos tantas e tantas outras coisas que o Senhor prometeu, profecias ditas que já se cumpriram, que estão se cumprindo, profecias relacionadas ao Messias, aquele que viria, Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado pelos teólogos de proto-evangelho, ou a primeira menção do evangelho nas Escrituras, Deus prometendo um redentor, um remissor, que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ela ferisse o seu calcanhar. Quando acontece isso? Na cruz. A cruz é a serpente sendo esmagada, ainda que o pé que a esmaga esteja sendo ferida. Nós vemos a profecia da semente de uma mulher, Gênesis 3,15, e Paulo falando aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, essa promessa sendo cumprida. Nós vemos a promessa de Jesus, ou sobre Jesus, que seria descendente de Jacó, descendente de Isaac, e por aí vai, tantas coisas, mas qualquer dia a gente pensa sobre isso. A gente precisa crer nas promessas de Deus, porque Ele sempre será galardoador, aquele que retribui os que o buscam. A gente enxerga isso, lemos isso em Hebreus, capítulo 6. Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que pela fé, o rio Jordão se abriu. Você vai ver, e a história que muitos conhecem, pela fé, as muralhas da poderosa Jericó caíram. Pela fé, eles se apossaram da terra prometida. Pela fé, valentes foram derrotados. Meus irmãos, se o Senhor é que está mandando, atravessar o Jordão não é uma opção, é uma ordem. Se o Senhor diz para você, continue. Se o Senhor disse, tem de bom ânimo. Se o Senhor disse, lute por aquilo que você valoriza, por aquilo que eu valorizo, meus irmãos, isso não é uma opção, é uma ordem. Não é uma orientação, é um mandamento. A gente deve cruzar o nosso Jordão, porque aquilo que é impossível para a gente é plenamente possível para Deus. Plenamente possível para Deus. A gente pode passar, enfrentar esses desafios, ainda que a gente chegue do outro lado machucado, arranhado, desgastado, mas nós vamos chegar. Lembra daquela história, daquele fato que aconteceu com Jesus e os discípulos no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, ou no lago de Tiberíades? Quando Jesus está ali e diz, olha, vamos atravessar para o outro lado. E aí os discípulos entram no barco, Jesus resolve dormir, porque como homem precisava dormir. E ele dorme, e em determinado momento as ondas começam a agitar aquele barco, e os discípulos ficam apavorados. Em um dos evangelhos diz que os discípulos estavam com medo de morrer. E eles dizem isso para Jesus, mestre, não te importa que pereçamos. E o Senhor então se levanta e manda sossegar o mar, o vento se aquietar, mostrando que quem tem o controle de todas as coisas é Ele. E se Ele diz, passemos para outra margem, eles iriam passar, sobre as águas, debaixo das águas, entre as águas, eles passariam. Se o Senhor disse para nós, que nós devemos ter bom ânimo, que nós lutaríamos e venceríamos o mundo, ainda que com desgastes e problemas, nós vamos chegar lá. Se família é plano de Deus,
Se igreja é plano de Deus, a gente precisa lutar por isso. E esse pode ser um novo tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Esse pode ser um novo tempo de Deus, crendo nas suas promessas, crendo como nunca na sua palavra. Um tempo de vitória para a nossa vida familiar, um tempo de vitória para a nossa vida financeira, um tempo de vitória na nossa vida espiritual. Aquilo que parecia impossível para a gente, pode se abrir como o Jordão se abriu diante daqueles homens. E Deus nos fazer passar a pés enxutos. Deus sempre cumpre o que promete. Deus sempre faz isso. E o que eles estavam vivenciando naquela época era o cumprimento da profecia que Deus havia feito a Abraão. E nós lemos algo muito bonito aqui, várias coisas, né? O tempo todo Deus diz: vocês vão me tomar posse, não de uma terra que pelo esforço de vocês vão conquistar. Deus diz o seguinte: Josué, dispõe-te, pega esse pessoal todo aí e vai para a terra que eu dou a vocês. Versículo 3, Josué, todo lugar que você botar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. O nosso esforço é o nosso próximo ponto aqui. É importante, mas a gente precisa entender que quem dá, quem abre as portas, quem põe a colheita, quem faz de fato as coisas acontecerem é o nosso Deus. E se é Ele que faz, a gente não precisa duvidar. A gente precisa alimentar nossa fé. A gente precisa entender que no alto e sublime trono de glória, ainda que as águas estejam tumultuadas e espumando, como nós lemos no começo, o Senhor continua sentado no trono, no pleno controle da história, da macro-história e da micro-história, da nossa história pessoal. Lembra que a gente falou do Deus transcendente? O Deus que está lá é o mesmo Deus que está cá, aqui, que se importa com você, que se importa com os seus temores, com os seus medos, com as suas limitações, com as suas frustrações. Ao redor, a crise, mas Deus nos chama e nos faz promessas. Lembrando que a gente precisa sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios. Se eu não me engano, o reverendo Hernandes que diz, eu acho que sim, disse certa vez que não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Ele prometeu. Deserto é lugar de passagem para o povo de Deus, necessária, muitas vezes, porque lá foi e ainda é o lugar onde Deus peneira o caráter, onde Deus trata o nosso caráter, trata as nossas ambições, trata as nossas potencialidades. Desertos são necessários, mas ali não é o destino final, ali não é o final da jornada. Aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados no deserto. Aquela primeira geração que viu aquelas gigantes e tudo mais. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé nos faz cruzar o Jordão. Por isso, a gente precisa entender, e nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. O Deus que está vivo, a nossa confiança está no Senhor, a nossa vitória não está nos homens, mas em Deus. Homens passam, Deus permanece, Deus continua assentado no trono. E a gente precisa caminhar, e já caminhando aqui para a segunda metade, a gente precisa atravessar o nosso Jordão, recomeçando, agindo de acordo com a vontade de Deus. Não basta só crer que Ele é o Salvador. A gente precisa crer e agir reconhecendo-o como nosso Senhor e Rei. Obedecer é atravessar o Jordão, é recomeçar, mas seguindo a cartilha, seguindo o manual, não agindo como o pessoal do tempo dos juízes, que é o livro logo depois aqui. Cada um, naquele tempo não haviam reis, e cada um agia segundo o seu próprio coração. A gente precisa tomar cuidado, porque se deixarmos o nosso coração falar, a gente se perde. Deus não nos deixou um caminho aberto no deserto.
Ou na terra prometida ele diz, olha, caminhem, mas caminhem segundo a minha vontade, segundo as minhas orientações. Olha só, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, seja forte, corajoso, porque você vai entrar junto com esse pessoal, a terra que sob juramento eu prometi, mais uma vez aqui, né? Mas tão somente, seja forte, já notou quantas vezes isso aparece? Seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Não fique ou não vá nem além daquilo que a Escritura diz, mas também pelo amor de Jesus Cristo, não fique aquém daquilo que a Escritura diz. Cuidado para a gente não ser mais pesado, entre aspas, do que a mão de Deus. Mas cuidado para a gente não tratar com liberalidade no mau sentido, ou melhor, com liberalismo, coisas que Deus trata seriamente, com seriedade. São pecados. Cuidado para a gente não ir além das Escrituras. E hoje a gente vê essa briga aí, hoje não, há muito tempo, né? Calvinismo, arminianismo, e a predestinação, e a eleição, e gente brigando com esse negócio, brigando feio, e tantas outras coisas também. Cuidado. Gente muito melhor do que a gente, que estudou muito mais que a gente, que gastou muito tempo, mais tempo que a gente, e que conversava em um ambiente muito melhor do que a gente, não conseguiu chegar num ponto, e às vezes 10 minutos em Facebook o pessoal acha que resolveu o problema. Você só criou um outro problema. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, 70 anos de igreja, irmãos, a gente sempre vai aprender o tempo todo. O tempo todo. Mas também existem responsabilidades. A gente não pode nem para a direita e nem para a esquerda. Nem pecar pelo excesso, como os fariseus fizeram, com religiosidade, mas nem pecar pela falta. Você que é pai, você que é mãe, você que lida com gente pequena, você que é filho, você sabe que o sim é necessário e o não também. Imagina pais que dizem sim para tudo para a filha, para o filho. A menina pede uma coisa, sim, sim. Vai criar um problema, você vai criar um monstro se você for assim. Um monstro. Mas também se você criar a filha e o filho dizendo não, você também vai criar um monstro. E na verdade, o pior do que o monstro que você está criando é o monstro que você se tornou. Nem além, nem aquém. Mas como encontrar o equilíbrio? Guarda, medita, reflete, proclama a lei que Moisés te ensinou. A lei, as Escrituras, aquilo que os pastores ensinam, se eles estiverem consoante à Escritura. Porque se o pastor estiver ensinando qualquer coisa, por mais bonito que seja, mas que não tem respaldo bíblico, despreza. Vai lá, conversa com o pastor, fala, pastor, eu queria conversar porque eu não estou entendendo esse negócio aqui. E se ele não te mostrar biblicamente, não é eu acho. Às vezes você está errado mesmo, às vezes a gente está errado. Mas se não tiver fundamento sólido das Escrituras, a gente tem um problemão aí. Medita. Tão somente seja forte e corajoso. Gente, para ler a Escritura, para ser crente, a gente precisa de força e coragem. Pergunta rápida aqui. É fácil ser crente? É fácil manter uma vida devocional saudável? Faça um exercício aí. Essa semana, quanto tempo você e eu, nós passamos de leitura bíblica? Pensa aí. Quanto tempo você passou lendo a Bíblia? Quanto tempo você passou mais ou menos orando? Vou simplificar. Quantos dias você leu a Bíblia? Ou quantos dias você lembra de ter orado? E quantas vezes você fez isso junto? Sem a obrigação, ou sem um motivo de só pedir. Pedir é importante, mas de adorar o Senhor. Seja forte e corajoso para manter a sua vida devocional alinhada. Porque assim a gente continua seguindo. Porque assim a gente continua caminhando. Não cesse de ser um proclamador do Evangelho. Fale desse livro.
Medita dia e noite e tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Não basta sentimento intelectual, não basta a gente saber o que Deus diz aqui de capa a capa, se a gente não praticar. Não dá para fazer isso, não dá para ter duas vidas. Para muita gente, a vida cristã é só vir à igreja nos dias de culto, aos domingos, é dar o dízimo. E muita gente faz isso e nem sequer se converteu de verdade. Não sou eu que estou dizendo, não, as escrituras dizem. Joio e trigo. A gente precisa tomar cuidado com isso. E muitas vezes, essas pessoas que leem ou que veem as escrituras e lidam de uma forma religiosa, nunca se converteram de verdade. Ou se já, não passam de meninos e meninas birrentas, brigões ou gananciosos. Meninos e meninas assustados com um Deus que parece duro demais. Ou pessoas que têm um coração ganancioso demais, esperando que o Senhor vai dar alguma coisa só porque a gente foi bonzinho. Irmãos, nunca devemos nos esquecer que Deus nos abençoa no caminho da obediência. Deus nos abençoa no caminho da obediência. E para a gente caminhar para o final, na vida cristã, soberania e responsabilidade humana, soberania de Deus e responsabilidade humana, caminham juntas. A terra, não obstante dada por Deus, ela estava povoada. Era necessário um certo tipo de apropriação. E o paralelo é o mesmo com a vida cristã. A terra seria dada, mas era necessário que o povo de Deus botasse o pé lá. O texto diz que nós herdaríamos, que eles herdariam. Mas era necessário tomar posse. E a vida eterna também é assim. Nos é dada, mas precisamos desenvolver a nossa salvação. Paulo fala isso também lá, primeira carta de Timóteo, a Timóteo, né? Versículo 6, versículo 12. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade nesse processo de recomeço, como infelizmente muita gente imagina. Acha que aquietar é simplesmente largar a mão. É deixar, é abandonar. E às vezes a gente acha que está demorando tanto a nossa resposta de oração, quando na verdade o que nos incomoda, ou o que devia nos incomodar, não é a espera de Deus, mas é que nós desistimos rápido demais de coisas importantes demais. E aí a gente acha que Deus esqueceu da gente. Deus abriu o Jordão, mas o povo teve que passar. As muralhas de Jericó caíram, mas os valentes precisaram rodeá-las. O sol parou, mas o povo teve que brigar. Deus prometeu, e nós temos que nos apropriar dessas coisas que Deus nos deu. Recomece, irmãos, sabendo que força e coragem são fundamentais nesse processo. E a minha palavra para vocês, para nós, para você, nessa noite é isso. Fraqueza e o medo têm sido grandes inimigos do homem, grandes inimigos. E por causa do medo, muita coisa tem acontecido. Nós temos nos apequenado, nos acovardado diante de tantas coisas. Mas para que a gente tenha força e coragem, Deus nos dá dois motivos. Eu queria que você olhasse para a Escritura novamente. Versículo 9, último versículo do nosso texto. Para que a nossa força e coragem seja alimentada. Olha só o que Deus diz. Para a gente lutar contra a fraqueza. Vamos juntos novamente, versículo 9. Talvez você saiba de cor. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em primeiro lugar, vocação. É a vocação de Deus. Todo cristão é vocacionado para ser testemunha dele. Independente de onde você esteja. Vocação não é só para ser missionário, para ser pastor, para ser diácono, para ser presidente. Vocacionado para ser testemunha de Deus, aonde quer que você esteja. E ele vai dizer, vai, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque fui eu que te chamei. Foi qualquer um. Fui eu que te chamei. E não foi para qualquer coisa. É para você tomar posse daquilo que eu preparei para você. Força e coragem. Eu enviei você ao mundo como testemunha. Mas não só isso. Ele te encheu de poder. Atos nos fala isso.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você crê que sobre você está o Espírito Santo? Sim ou não? Amém? Tomara que você que esteja nos assistindo aí também tenha dito um forte amém. Se você crê que em você está o Espírito Santo, creia que em você opera o poder de Deus. Seja testemunha. Seja testemunha. E a segunda razão que o texto nos diz aqui é porque Ele está com a gente. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temais, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele estará sempre com a gente. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na igreja, longe da igreja, no hospital, no parque de diversões, na política, nas ruas, no divertimento, nas orações. Seja forte, corajoso. No começo do texto, Deus diz algo fantástico, que fica entre linhas aqui, né? Parece duro a palavra que Deus diz a Josué. Levanta, Josué. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te. Mas sabe o que Deus está dizendo? Moisés morreu, mas eu continuo vivo. O homem pode ter descido à sepultura, mas Deus continua sendo dono da vida. E a jornada continua. O propósito continua. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E assim como ele foi com Josué, ele será com a gente. Ele é com a gente. Ele não nos deixará. Ele não nos desamparará. Ele nos ajudará a viver pela fé, na certeza de que grandes coisas fez, faz, fará o Senhor por nós. Por isso nos alegramos, por isso confiamos. Queria chamar os meninos para estarem aqui na frente para a gente encerrar. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Propósito geral e o propósito específico. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? Qual é o grande desafio que você precisa romper? Não apenas hoje, mas na vida. O que precisa ser vencido? O que Deus colocou na sua mão, nas suas mãos, para que você realize? O pastor Jazir falou algo tantas coisas, né, mas algo muito importante e interessante hoje pela manhã. Ele nos disse que Deus não apenas nos dá o que nos falta, mas Ele também tira aquilo que nos atrapalha. E que a gente possa orar nesse sentido, ainda que doa, e vai doer. Senhor, tire do meu coração, da minha mente, aquilo que me atrapalha, e enche a minha vida com aquilo que é do Senhor, aquilo que me falta, que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Qual é a visão de Deus para a sua vida, e qual a sua vida diante da visão de Deus? Pelo que o seu coração arde? Ou pelo que o seu coração ardia e hoje já não arde mais? O que era um fogo, uma labareda, agora é uma faísca. Tem coisa que de fato a gente não precisa nem deixar na faísca, é apagar de vez. Se esse for o caso, enterre, joga terra sobre isso. Mas se não for, peça com que Deus transforme essa pequena brasa em um incêndio para a glória dele. O que inflama o seu coração? Que a gente pare de reclamar, que a gente pare de murmurar. Mas o que eu vou fazer agora? Moisés morreu. Dispõe-te. Tem força aí também, tem dom aí também, tem sonho aí também, tem talento, tem garra, tem Deus.
independente de qual seja a visão de Deus para a sua vida, ou a sua visão diante da vida, é preciso viver encharcado de coragem, porque foi isso que Cristo Jesus nos ensinou. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós nos apropriamos de tudo isso que lemos por causa de Cristo Jesus, o Deus Emanuel, que perdoou os nossos pecados, que cumpriu a lei em nosso lugar. Mas isso não significa que a gente não tenha que ser obediente, ser responsável, vicariamente, de forma substitutiva na cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso lugar como Filho do homem, para que graciosamente diante de Deus, os altos céus, possamos assumir um lugar de filhos de Deus. Sejam fortes e corajosos, não temam, porque Cristo nosso Senhor não apenas é por nós, Ele está com a gente, hoje e sempre. Amém. Queria te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos juntos, mais uma vez, nesse sentido. Coloque mesmo sua vida diante do Senhor, as áreas que precisam ser tocadas, aquelas áreas que precisam de coragem, de força para serem vencidas. Senhor, a tua igreja, reunida e espalhada por toda a terra, clama pela força do Senhor para que o recomeço seja possível em todas as áreas, seja na área afetiva, na área financeira, na área sexual, espiritual, emocional. Deus, transforma as nossas vidas de dentro para fora, mas que os nossos olhos contemplem pela fé a terra prometida, mas não somente a terra prometida, o Senhor prometido, o dono da terra. Que os nossos olhos não estejam apenas para contemplar as coisas que fisicamente observamos, mas aquelas coisas que espiritualmente experimentamos. E que isso encha o nosso coração, e que essa semana seja uma semana de graça e bondade, onde seremos abençoados e abençoadores, como tua palavra nos ensinou. Que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente tenha força e coragem para fazer segundo toda a lei que o Senhor nos deixou. Oh Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, e no momento de fraqueza, de solidão, de fragilidade, a gente perceba, nós nos lembremos que perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que buscam, daqueles que o temem. Ouve o nosso clamor, Deus, e sara a nossa nação, sara os corações, Deus, traz de volta a alegria da salvação e o desejo por uma vida mais íntima com o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de recomeçar, não obstante aquilo que perdemos, mas que nós entendamos que o que está por vir no Senhor e do Senhor pode ser, e certamente será, muito maior do que a dor que nós já sofremos. Que a alegria do Senhor enche os nossos corações, e que a paz que excede o entendimento repouse sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o coração daqueles irmãos que estão passando por luto, por lutas, irmãos que estão sofrendo com a saudade, irmãos que estão sofrendo, Deus, com as tribulações, problemas familiares terríveis. Que o Senhor tenha misericórdia e haja com graça, poder, dê sabedoria, força e coragem. Essa é a nossa oração, rogando que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor imensurável, eterno, sem igual, de Deus, o nosso Pai, que o consolo, o conforto e o fortalecimento do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor,
aqui, ali e além, hoje e sempre. Amém.